Quero chamar o Pierre. Pierre, que eu quero te falar na tua cara. Pra mim, você é o melhor repórter do Brasil. Você é o melhor. Me desculpe os outros. Não é. O Caxambu é maldoso. Você sabe o quanto que eu te amo. Qual é a informação, querido? Olha, Tony, uma ótima tarde a você, mas se você tá me elogiando assim é porque aconteceu alguma coisa, viu? Eu te conheço. Boa tarde, meu querido. Um grande abraço a você, Toninho, a todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. Tony, no próximo domingo acontecem as eleições municipais em todo o país. A festa da democracia, quando a população tem a possibilidade de escolher os seus representantes no Legislativo Municipal e também no Executivo Municipal. Vão ser definidos vereadores e prefeitos de todas as cidades, todos os municípios aqui do nosso país. Aqui no litoral paranaense, muitas pessoas ainda têm dúvida. Nesse ano a gente infelizmente tem a pandemia da Covid-19 no período eleitoral e muita gente está na dúvida. Por isso eu vou conversar agora com o Sérgio Kafka, ele que é chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Paranaguá e vai explicar para a gente já a primeira pergunta, uma dúvida que a gente está recebendo com bastante frequência nas redes sociais da emissora, Sérgio. Vai ter um horário diferenciado nesse ano para poder votar. Então as pessoas do grupo de risco da Covid-19, elas podem votar das 7 horas até as 10 horas da manhã, tem esse horário reservado. Agora, as pessoas que porventura trabalham à tarde, por exemplo, se elas forem com crachá, elas têm algum direito de preferência na hora do voto? Se a sessão estiver vazia, as pessoas que não se encaixam no grupo de risco podem votar também nesse horário das 7 às 10 da manhã? Como é que funciona? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. O horário das 7 horas às 10 horas da manhã, ele é reservado para aqueles eleitores do grupo de risco, deficientes, idosos, tá? Mas nada impede dos outros eleitores comparecerem também nesse horário, caso eles não possam comparecer num horário distinto, no período da tarde, por exemplo. Mas lembrando que das 7 horas às 10 horas da manhã, a preferência vai ser dos idosos e dos eleitores de grupo de risco. Agora, uma dúvida muito comum são quanto aos cuidados, os cuidados na hora da votação. Muita gente tem utilizado um frasquinho com álcool em gel, ou álcool líquido para poder higienizar as mãos antes de tocar em algum objeto. Na urna, a pessoa pode fazer uma higienização ali na hora da urna eletrônica, porque a outra pessoa pode ter tocado, ou não? Não, na urna eletrônica, em hipótese alguma, está autorizado a higienização e uso de qualquer material de higiene, tá? É um aparelho eletrônico, tá? Então a pessoa tem como opção a utilização da caneta para não ter contato sequer com a urna eletrônica. Eletrônica é o contato físico. Quanto à biometria, a gente há alguns anos aqui no litoral passou pelo processo em que os eleitores tiveram que atualizar suas carteiras exatamente para poder trazer também a informação da biometria no cadastro do TRE. A biometria nesse ano, ela vai ser obrigatória, ela não vai ser preciso por causa da pandemia. Qual foi a decisão tomada em torno da biometria? Bom, por causa, em razão dessa pandemia, nessas eleições não vai haver a identificação biométrica do eleitor, tá? É obrigatório que o eleitor compareça à sessão munido de um documento oficial com foto. Não é obrigatório a apresentação do título do eleitor, mas um documento oficial com foto para o mesário, tá? Então, por causa desta pandemia, nós não estaremos utilizando a identificação biométrica nas urnas eletrônicas. Quais cuidados as pessoas que irão trabalhar na eleição, elas vão tomar com os eleitores, né? Então, essas pessoas, elas vão orientar o distanciamento mínimo, vai ser disponibilizado o álcool em gel para os eleitores, vai ter orientação dos mesários para que as pessoas sempre utilizem o álcool em gel. Como é que vai funcionar os cuidados para os eleitores nesse dia 15 de novembro? Bom, de início, cabe ressaltar o uso obrigatório da máscara por todos os eleitores nos locais de votação, mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral. Além da máscara, vai ser fornecido viseiras, face shield, álcool em gel, tá? E o procedimento de higienização e de distância mínimas vai ser mantido já na fila durante a votação, distância mínima de 1 metro entre os eleitores, a higienização das mãos do eleitor antes de votar,
durante a assinatura no caderno de votação e após a realização do voto através de álcool em gel. Sérgio, eu vou fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouco a gente continua conversando mais um pouco, trazendo mais esclarecimentos para a população, mas eu vou devolver agora para o Tony, só que daqui a pouco, Tony, eu trago algumas informações adicionais, como por exemplo, a questão da justificativa, como a população pode fazer para justificar, se amanhecer com algum sintoma, deve comparecer ou não à sua sessão eleitoral, e também tem mudança de local de voto aqui na cidade de Paranaguá, mas isso eu trago daqui a pouquinho aqui no Voz do Litoral. Por enquanto eu retorno com você aí no estúdio, Tony. Muito bem, obrigado, Pierre. Você já sabe, aproveitando o gancho, eleições 2020, TVCI no dia do voto. Neste domingo, a partir das 5 da tarde, tudo sobre o dia da eleição, o dia do voto, você vai acompanhar aqui, tá bom? 5 para a 1 hora da tarde, voltamos com o Pierre, então, falando aí sobre as eleições, Pierre. Pois é, Tony, volta a falar ao vivo aqui do Fórum Eleitoral nessa segunda-feira, onde o chefe do cartório eleitoral, o Sérgio Kafka, gentilmente esclarece algumas dúvidas dos eleitores aqui da nossa região. Sérgio, uma dúvida que a gente tem recebido muito é quanto à utilização do e-título e se a pessoa que tem o e-título, para quem não sabe, o e-título é aquele aplicativo que traz todos os dados do título do eleitor no smartphone. A pessoa que tem o e-título precisa também levar um documento de identificação com foto na hora de votar? Se ele fez a revisão biométrica, né, vai aparecer ali no aplicativo e-título a própria foto dele e as identificações biométricas. Então não é necessário apresentar os documentos, um documento oficial com foto, tá? Mas pode ocorrer de alguns eleitores terem sido atendidos pela Justiça Eleitoral e que estão com a coleta dos dados biométricos pendentes. Então é necessário mesmo assim trazer e levar um documento oficial com foto. Uma outra dúvida ainda referente ao e-título. A pessoa que quer justificar, ela consegue realizar a justificativa pelo aplicativo? Nestas eleições, devido à pandemia, vai ser disponibilizado aos eleitores que estão com o aplicativo e-título baixados e instalados no seu celular a opção de justificar pelo aplicativo também, desde que não esteja no domicílio eleitoral, né? No caso, Paranaguá. Caso o eleitor esteja no município de Paranaguá, ele não vai conseguir justificar corretamente através do aplicativo. Vai ocorrer um erro na justificativa. Agora, Sérgio, o eleitor amanheceu no domingo, dia 15 de novembro, com alguns sintomas da Covid-19. Indisposto, aparentemente febril. Essa pessoa, ela deve se dirigir ao local de votação ou o recomendável é que ela fique em sua residência em isolamento? O que o TRE recomenda para essa pessoa? As pessoas que apresentarem os sintomas da doença, da Covid-19 na véspera ou até mesmo no dia da eleição, recomendamos que não compareçam ao local de votação. Permaneçam em casa em isolamento e após, dentro do prazo previsto para apresentar a justificativa de ausência às urnas, junte em anexo o atestado médico e os exames. Uma última pergunta, a gente viu agora há pouco algumas alterações aqui em locais de votação na cidade de Paranaguá, 2 colégios que foram substituídos. Quais colégios e o eleitor dessas 2 localidades, como é que ele deve fazer, para onde ele deve ir? Em razão de mudanças de local de votação, 2 locais de votação em Paranaguá estão em reformas, né, pela Prefeitura Municipal de Paranaguá. A Escola Municipal Nascimento Júnior, ela foi transferida temporariamente para a Escola Municipal Takeshi Uishi, e a Escola Municipal Maria Trindade da Silva foi transferida temporariamente para o CEMEI Nossa Senhora do Guadalupe. Importante que será ressaltar, né, que será fornecido nesses 2 locais de votação faixas e cartazes orientando o eleitor a comparecer ao seu local de votação. Muito obrigado, Sérgio Kafka, ele que é chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Paranaguá. Às vezes cria uma confusão, aparece KAWKA e o pessoal de casa pensa que a pronúncia está errada, mas tá, não, ele ensinou aqui antes, tá? Tony Lagos, eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, Pierre, obrigado entrevistado, porque são dicas importantes. Importante saber que domingo, a partir das 7 da manhã até as 10, é voltado mais para o eleitor mais idoso. Tem o dia inteiro para você ir votar, então tem tranquilidade aí no dia 15, né?
E você vai acompanhando as dicas aqui, lembrando que a TVCI estará com você domingo, a partir das 5 da tarde, com transmissão ao vivo, toda a nossa equipe levando as informações aí até a eleição final, até o resultado final para você. Nós vamos para o intervalo agora com o horário político, é isso, né, filha?